Olá pessoal, tudo bem? Estamos trazendo mais uma edição de Origens Germânicas, trazendo um pouco mais da cultura dos nossos antepassados, as suas histórias, as suas origens. Muitas expressões tipicamente comuns, tipicamente populares de origem germânica, têm a sua origem num passado muito distante, muito remoto. Você conhece alguma dessas expressões? Uma, por exemplo, os Blauen, ou simplesmente os Ploa, que é uma maneira muito comum que se tinha no passado de se designar alguém que não era de origem europeia, que não era de origem germânica, italiana, polonesa, enfim. Você sabe a origem dessa expressão, pouco usada hoje ainda no sul do Brasil? Acompanhe então essa edição de Origens Germânicas, talvez você vá se surpreender com a origem dessa expressão. Acompanhe. Nos dias de hoje, nos consideramos todos brasileiros, sejamos teuto, luso, ítalo ou afrodescendentes. Algumas décadas atrás, porém, a sociedade gaúcha pensava muito diferente no que se refere a uma identidade geral. Os alemães que aqui aportaram, fixaram residência e deixaram raízes no começo do século XIX. Vieram de um país dividido, que falava dialetos semelhantes e mais parecia uma colcha de retalhos. A Alemanha dos anos 1800 era dividida em reinados, principados, ducados, condados, cidades livres, não era como é hoje. E para o Brasil, emigraram famílias de praticamente todas as regiões, que naquela época eram considerados prussianos, bávaros, pois o país seria unificado apenas em 1871. Chamados de germânicos, teutos ou até mesmo de alemães, os imigrantes encontraram no sul do Brasil uma terra selvagem, cercada de perigos, mata fechada, índios por toda parte. A maioria dos alemães que se estabeleceram no Vale do Caí e no Vale dos Sinos eram provenientes de Saarland e também do Hunsrück, regiões próximas à França. Os franceses foram inimigos históricos dos alemães, desde os tempos mais remotos até a Guerra Franco-Prussiana, na época da formação da Alemanha como um Estado nacional. Mas talvez a mais terrível de todas as épocas foi o começo do século XIX, época das guerras napoleônicas. Napoleão, o imperador da França, e seus militares foram muito cruéis com os alemães naquela época. A região do Hunsrück e Saarland foi dominada por eles, as terras foram ocupadas e seus habitantes ficaram submissos aos franceses. Todas as árvores seculares da região foram transformadas em madeira e transportadas para a França. As colheitas iam para a alimentação dos oficiais franceses. O Hunsrück, região de devoção católica, viu suas igrejas transformadas em estábulos, os castelos dos nobres pilhados e incendiados. Foi imposta a língua francesa nos registros. Os oficiais franceses vestiam farda azul e eram considerados inimigos do povo prussiano. Quando chegavam a um lugarejo, os alemães avisavam "Kommen die Ploa", em dialeto Hunsrück. Os azuis estão vindo? A cor azul era relacionada ao inimigo, e citá-la remontava aos oficiais franceses, rivais dos alemães. Então, quando nossos imigrantes chegaram ao Brasil, apenas 2 décadas após as ocupações napoleônicas, a memória dos oficiais vestidos de azul era recente na mente deles. No sul do Brasil havia um novo inimigo, o índio. A situação era complexa e temos que analisar de forma lógica e inteligente, sem preconceitos e estereótipos. Para o índio, era o ultraje ver suas terras, onde seus ancestrais viveram por séculos, serem ocupadas pelo homem branco. Para o europeu, que desejava apenas um lugar melhor para viver e criar os filhos, o ultraje era ver o índio chegar e tentar matá-lo por causa disso. O índio vinha com força, travava uma batalha ferrenha contra os alemães. Como o índio era inimigo do alemão, a cor azul do inimigo lá na Alemanha passou a ser associada a ele. Novamente, no interior se dizia "Kommen die Ploa", para identificar a chegada de índios. Mais tarde, o negro escravo não era visto com bons olhos também, e era considerado um inimigo por não ter características alemãs, fazendo com que novamente os germânicos identificassem uma etnia como sendo os Ploa.
Dessa forma, os azuis eram todos aqueles que, por não serem falantes da língua alemã e por não serem germânicos, se tornavam inimigos naturais dos descendentes dos imigrantes. Assim o tempo foi passando e a história sendo escrita com ataques, invasões, batalhas e mortes dos dois lados, tanto de índios como de imigrantes e seus descendentes. Um dos lados mais tristes da imigração alemã, com inúmeras histórias que deixaram profundas cicatrizes em várias famílias até os dias atuais. E aí, gostaram? Olha só, deixe o seu comentário, curta, compartilhe, deixe sua sugestão de pauta para um próximo programa, mas, acima de tudo, inscreva-se também no nosso canal aqui no YouTube da Rádio Imperial, para você ficar sempre por dentro do nosso conteúdo, seja de história, seja de música, seja de curiosidades. Sempre tem muita coisa bacana, sempre tem muito conteúdo enriquecedor para você curtir aqui na página da Rádio Imperial no YouTube.